Tá bom? Tá bom, irmão Pedro? Amém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Romanos, capítulo 5. O tema de hoje é o significado da Sexta-feira Santa. Amém. Amém. Romanos capítulo 5. Vamos ler do versículo 19 em diante. Todos acharam? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês gostaram da minha garrafinha? Olha que garrafinha bonita aqui. É benção. Gostei dessa garrafinha, hein? Vocês acharem Romanos capítulo 5, versículo 19 em diante. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que afundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Até aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo santo, Filho, queremos ouvir o Senhor quebrantar os nossos corações através da tua poderosa palavra, através da tua misericórdia nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, abrindo o nosso entendimento na tua palavra, para que possamos estar fazendo a tua vontade, não a nossa, mas sim a tua vontade. Que teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, através da misericórdia que o Senhor teve nas nossas vidas. Ó Deus vivo, santo, fiel, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura, opera essas maravilhas nas nossas vidas. Pai, enquanto nós estamos aqui ouvindo o Senhor quebrantar os nossos corações através da tua poderosa palavra, não somente nas nossas vidas, mas também te apresentamos a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Versículo 20 vai dizer assim: sobreveio a lei para que afundasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem noção do tamanho do amor do nosso Deus Todo-Poderoso pelas nossas vidas? Eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho relatado por João, capítulo 3. Vocês acharam? João capítulo 3. O versículo é o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção o que esse texto está querendo descrever? Você tem noção o tamanho do amor do nosso Deus Todo-Poderoso? Não há um amor que possa se comparar com o amor do nosso Deus Todo-Poderoso.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção que Jesus Cristo passou para dar a salvação para mim e para você, para os nossos familiares, para se cumprir cada profecia que estava nas escrituras dele? A profecia que ele fez na vida de Abraão: e toda a família será abençoada. Você tem noção? Mas eu vou meditar nessa palavra junto com os irmãos. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 5. Entenda isso. Eu vou resumir o que Paulo está querendo dizer em Romanos capítulo 5. E para isso a gente vai passear em alguns textos. Vamos ver que amor é esse. Que amor é esse? Romanos capítulo 5, vocês acharam? Versículo 6 agora. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou ler aqui o versículo 7, que eu quero meditar um pouco com os irmãos através desse amor também. Vou ler novamente o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Você morreria por uma pessoa justa assim? Você fala: meu, essa pessoa é boa demais, eu vou morrer no lugar dessa pessoa. Você morreria assim? Você morreria por mim? Fala: não, o Fábio é bom demais, não leva ele não, Deus. Você faria isso por mim? Você faria isso por mim? Sim ou não? Não faria não. Mas você faria? O William faria. Eu faria, William. O William eu acho que faria sim, viu? A palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho relatado por João capítulo 14, nós vamos meditar nesse texto, que devemos fazer isso. Eu faço isso todos os dias pela sua vida. Você sabia disso? Você sabia disso? Que eu faço isso todos os dias pela sua vida? Você crê nisso? O que é morrer para você? João capítulo 14. Os obreiros também. Às vezes você faz isso sem você perceber. Você crê nisso? Você crê nisso? Versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Quando a gente começa a seguir Jesus, decidimos negar a si mesmo. Então o texto deixa bem claro que não é mais a gente que vive, e sim Cristo que vive. Então a gente dá a nossa vida pela vida de um outro irmão, um justo, até mesmo por um pecador. Mas o que Cristo fez, meus irmãos, não se compara com o que a gente faz.
Você vê o que aconteceu nessa escola esses dias? Um rapaz assim com machadinho. Cristo fez isso por esse rapaz. Cristo fez isso por esse rapaz. Cristo fez isso pelo maníaco do parque. Cristo fez isso pelo aquele Lázaro. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 27. Só para você ter a noção desse amor. E este homem, que eu vou citar aqui em Mateus capítulo 27, ele está representando eu, está representando você. O versículo 19 em diante eu vou ler. Mateus capítulo 27, versículo 19 em diante. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. O que estava acontecendo no tribunal, onde que Pilatos, ele estava ali presente. A mulher de Pilatos, ela entra assim e fala assim, que ela teve um sonho, e nesse sonho ela sofreu muito. Vou ler aqui no versículo 19 de novo. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher, Pilatos, estava sentado. Mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vos que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos, ele tinha esse costume, na época da Páscoa, soltar um ladrão. E ele coloca Jesus e coloca Barrabás, reconhecendo que Jesus Cristo, ele era justo, que não era para ele estar ali. E ele faz assim os religiosos. Quem mata Jesus foi o próprio povo dele. Assim também é, meu irmão. Assim também é até nos tempos de hoje. Os religiosos, eles continuam matando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Pilatos, ele fala assim: quem vocês querem que eu solte? Jesus, o Messias, ou em outros textos, Jesus, Barrabás. E eles vão dizer assim, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Jesus Cristo agora, ele vai pegar a cruz que não é dele. A cruz era de Barrabás. Você vê que quando ele está lá na cruz, o braço dele é deslocado, porque Barrabás, ele era grande. E ele carrega ali a cruz ali que não era dele, era de Barrabás. Mas aquela cruz, ela representa, meu irmão, minha irmã, a nossa cruz também. Você não tem noção o que ele sofreu. E calado, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos, vou fazer aqui uma passagem rápida para trazer na memória dos irmãos o que Mateus falou, o que Marcos também comentou, o que Lucas também mencionou e o que João também declarou como testemunhas. Marcos capítulo 15. Versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizem. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada responde?
vê quantas coisas testificam contra ti, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Eu poderia falar nesse texto aqui para os irmãos, às vezes, por exemplo, o poder do silêncio, o poder de você não ficar se justificando, mas o meu foco hoje aqui é sobre o Cordeiro, é sobre Cristo. E ele tinha que cumprir com a profecia. O Cordeiro, ele ficava calado. Para isso que ele veio. Vou pedir para os irmãos irem no evangelho relatado por Lucas agora. Jesus Cristo, ele vai ser acusado, e as acusações que eles mostram é umas acusações mentirosas. Lucas capítulo 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Nenhum momento Jesus Cristo falou que não era para dar o tributo para César. Jesus Cristo, ele disse assim: dê de César o que é de César, mas dê de Deus o que é de Deus. Então aqui eles estão inventando acusações falsas. Versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? Ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Assim também, meus irmãos, assim também nas nossas vidas, as pessoas não podem achar, sabe, um defeito assim na sua vida. Você é a luz desse mundo. Você tem que dar um bom testemunho. E eu tenho falado muito, não é questão de roupa, igual eu já falei. Uma vez eu estava de bermuda, o cara veio falar para mim: pastor, você não pode andar de bermuda. Eu falei: quantas pessoas de terno e gravata aí que não tem caráter, são caloteiros, não dão um bom testemunho. Você entendeu? Então não é questão de roupa, mas sim questão de caráter, questão no adultério, na fornicação, nas drogas, na mentira. Vou pedir para os irmãos irem agora no evangelho relatado por João. Só o capítulo 19, versículo 1. Evangelho relatado por João, capítulo 19, versículo 1. E Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Isaías, ele descreve uma cena que nem aquele filme descreveu: o sofrimento de Cristo. As cenas são fortes daquele filme, Paixão de Cristo, sim ou não? Mas quando Isaías escreve, não chega nem a metade. Isaías escreve que eles puxavam a barba de Jesus. Puxar o cabelo dói, sim ou não, minha gente? Você imagina puxar, cada um puxando a barba de um lado. Assim, ele sofrendo isso por mim e por você. Cada chicotada ali que ele tomava. Por isso que ele fala que devemos comer do pão e beber do sangue. Porque quando você mastiga o pão, representa que você também participou daquelas feridas nele. Por isso que o pão, ele é mastigado. Cada mordida sua representa ali a sua culpa também, porque todos nós fomos pecadores. Entenda isso, meus irmãos.
Todos nós pecamos. Eu vou pedir para os irmãos voltarem em Romanos capítulo 5. Igual eu disse, eu quero só descrever o que Paulo ele está passando no texto. Só para você ter um pouco de noção. O que é amar? Por isso que ele fala assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Porque o que ele fez por nós, nem sua mulher faria. Pergunta para sua mulher: você faria isso por mim? Pergunta para o seu marido: e você faria isso por mim? Pergunta para o seu filho: você faria isso por mim? Pode ser que uma mãe até faria isso pelo filho. Pode ser. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, através do pecado de um só homem, também se tornamos pecadores. Por isso que eu iniciei: aonde que abundou o pecado, superabundou a graça. Se vê que por causa de uma desobediência, de comer um fruto de um homem, a palavra era só para não comer aquele fruto. A única palavra, o único mandamento que tinha para Adão era não comer aquele fruto. Ele come, a esposa dele come. Você vê que o pecado entra no mundo. Você vê que depois Caim acaba matando o seu irmão. E depois começa a sair do controle. O pecado começa a crescer. Até aqui no em Gênesis capítulo 6, no versículo 7 em diante, fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele viu um homem justo ali, que era Noé. E ele começa a trabalhar através de Noé. Depois ele começa a trabalhar através do filho de Noé, que se chama Sem. Depois da descendência de Sem, ele começa a trabalhar na vida de Abraão, né? E começa a fazer a promessa que hoje nós glorificamos o nosso Deus Todo-Poderoso, e toda a família será bendita na terra, será abençoada. Por isso que a fé vem na frente. Depois Deus ele faz uma promessa para Abraão, fala assim: Abraão, sua descendência será escravizada por 400 anos, mas eu não me esquecerei da aliança que eu tenho contigo, e eu vou libertar eles. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Assim foi. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Deus começa a trabalhar através de José. Depois José acaba morrendo, né? O faraó também, o outro faraó que entrou, né? Acaba morrendo também. Entra outro faraó e não lembra mais o que José fez. E assim se cumpriu a profecia que Deus tinha falado: o povo será escravizado. O povo será escravizado. Deus começa a trabalhar na vida de uma criança que teve muito obstáculo até mesmo para nascer, Moisés. Enquanto o povo estava ali escravizado, Deus estava levantando uma criança. Por isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, existe um tempo certo dos projetos de Deus na sua vida. Às vezes você pode até estar pensando: Deus me esqueceu. Não. Às vezes está nascendo ainda aquilo que vai te libertar. Aquilo, não sabemos o tempo de Deus. Sabemos que Ele é fiel na vida daqueles que confiam nele. Moisés, ele é levantado ali para libertar o povo. Moisés no Antigo Testamento, ele está apenas sendo uma figura que representa Cristo. Moisés, através da direção de Deus, acaba libertando aquele povo. E por isso que aqui em Romanos capítulo 5, vocês estão em Romanos capítulo 5 ainda? Sim ou não?
Presta atenção no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então a morte, ela reinou desde Adão até Moisés. Depois Moisés, ele vem com a lei, e tudo que estava ali na lei simbolizava Cristo, o Cordeiro, que era o sacrifício, as festas, o sábado, tudo ali representava Cristo. Sabemos, meus irmãos, que ninguém conseguiu andar na lei. Por isso que a fé veio na frente. Por isso que a fé veio na frente. Você vê que Adão pecou. Por isso que ele é chamado do nosso pai na fé. Mesmo assim, ele continuou focando no Messias. Por isso que no evangelho relatado por João, Jesus Cristo vai dizer que Abraão, ele se alegrou ali quando ele viu as promessas que foi lançado na vida dele. Que foi lançado na vida dele. Você vê que Davi, ele pecou também, diferente de Saul, que Deus rejeitou. Mas Davi, ele se arrependeu ali. Davi se arrependeu. Meus irmãos, eu quero que os irmãos vá junto comigo agora nesse texto que é muito forte, João capítulo 1. Eu gosto dessa colocação de João capítulo 1. Por quê? Porque no evangelho relatado por Mateus e de Lucas, eles descrevem o nascimento de Cristo. João, para mim, ele vai mais profundo, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não perceberam contra ela. Olha aqui, ó, no versículo 11. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E os seus não receberam. Vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 5 agora. Versículo 17. A palavra, aquele que era a palavra tinha se cumprido. Ele estava de frente, até mesmo dos religiosos, dos judeus. E ele vai dizer assim, ó: não penseis que vinha revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele está dizendo assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei de Deus está escrito assim: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele veio assim, sem cometer nenhum pecado. Sem cometer nenhum pecado. Nada impuro saiu da sua boca. Por mais que as pessoas acusavam, provocavam ele, ele veio ali e não cometeu nenhum pecado. Sabe para quê, meus irmãos? Para ele se tornar maldito ali naquela cruz, no seu lugar. Porque ia para a cruz somente aqueles que estavam no pecado.
E ele vem assim como cordeiro: eu não vou pecar. E ele passa tudo isso por conta de mim, de você. No princípio, quando ele veio, ele estava vindo somente para os judeus. Somente para os judeus. Ele só se torna Deus dos gentios depois que o sacrifício é feito. Você vê que quando ele encontra aquela mulher cananeia, ela fica implorando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus Cristo, ele vai até essa mulher e fala assim: eu não vim dar o pão para os cachorrinhos, e sim para os filhinhos. Jesus, não é que ele não queria operar um milagre na vida dela, é que não era o tempo de operar um milagre na vida daquela mulher. Não era o tempo. Você vê os textos que ele manda os discípulos para ir primeiro para as ovelhas perdidas, porque não era o tempo de pregar para os judeus ainda. Mas aquela mulher, a fé dela é tanta que ela traz o futuro. Era coisa que iria acontecer no futuro. A fé, ela trouxe para o presente aquilo que iria acontecer só depois da cruz. Ela falou assim: mas eu não posso deixar os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Por isso que ele vai falar assim: mulher de grande fé, vai, a tua filha está curada. Assim também, meu irmão e minha irmã, é a nossa fé. Tem coisas que Deus ele vai operar lá na frente, mas se a gente clamar mesmo, ele opera hoje nos nossos corações. Ele opera hoje nos nossos corações. Eu vou pedir para os irmãos irem em Isaías 53. Denise, posso ver nessa sua linguagem, fazendo favor? Versículo 4 em diante, Denise. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Amém, meus irmãos? Então ele levou a nossa enfermidade ali, o nosso pecado, através do sangue derramado. Você vê que ele na cruz tem dois pecadores. Os dois tiveram a mesma oportunidade, mas um rejeitou. Às vezes pode ter pessoas aqui que estão rejeitando, pessoas que estão assistindo rejeitando, sabe, procurando sempre palavrinha de conforto para o coração. O diabo que gosta de fazer massagem em pecador, mas Cristo não. Cristo não, em nenhum momento ele brincou com o evangelho. Deixa eu enterrar meu pai, deixa os mortos enterrar os mortos. Ele começa a falar para os seus discípulos: ninguém vem a mim se o Pai não permitir. Ele começa a colocar palavras duras, pesadas. Os discípulos começam a ter contenda assim entre eles, até mesmo aceitando o que o próprio Cristo estava falando. Estou falando de discípulo. E eles começam a se afastar de Cristo, a abandonar Cristo. A palavra fala em João capítulo 6 que muitos deixaram. Ele olha assim para os seus discípulos: Tomé, você quer ir junto com eles? João, quer ir junto com eles? Pedro, você quer ir junto com eles? Pedro vai falar assim: não, Senhor, somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Meus irmãos, igual a Denise leu ali, lê novamente só o versículo 4, Denise. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Meus irmãos, o significado da Sexta-feira Santa é que o Cordeiro já veio. Ele já fez o sacrifício, ele já fez a parte dele, mas agora é a sua parte.
Agora é você pegar a sua cruz, é você carregar. As pessoas pensam que não devemos mais andar na lei, sim na graça. Sim, a fé vem primeiro. Mas eu quero que os irmãos leiam também. Eu vou pedir para a Denise nessa tradução, Romanos capítulo 3. Vou até pôr aqui também. Eu não estou saindo do texto de Romanos não, meus irmãos. De Romanos capítulo 5, versículo 21, Denise, até o 31. O 31 eu peço para você repetir 2 vezes, só o 31, mas do 21 até o 31, fazendo favor. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. O que ele está falando assim, só para explicar até esse ponto? Segura aí. A graça é graça. Não foi você que escolheu. Deus, foi Ele que te escolheu. E Ele escolhe quem Ele quer. Ele sonda os corações. Ele procura verdadeiros adoradores. Tem muitas pessoas na igreja que Ele já rejeitou. Tem muitas igrejas que Ele já rejeitou. Você entendeu? E Ele aceitou uma prostituta, sabe, um pecador que está com o coração ainda inocente ali. E Ele começa a trabalhar. Então não é pela lei ali que vem exigindo de você perfeição, e sim graça. E através da graça, entenda isso, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele vem te aperfeiçoando através do Espírito Santo. Por isso que a palavra vai dizer, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Por isso que eu falo, é um tempo de conversão. Ele pega Pedro, que era arrogante, passa 3 anos e meio com Pedro, e ele chega em Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Você entendeu? Porque a lei, ela já nos pede ali perfeição. Entenda isso. Muitas pessoas não entendem, falam assim: não, nós andamos pela graça, não é mais pela lei, não devemos viver a lei. Não, você vai ver, ela vai continuar lendo só o versículo 31, que você lê 2 vezes para mim, fazendo favor. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Você pegou isso só versículo 31 novamente, guerreiro? Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé
que cumprimos verdadeiramente a lei. Isso é crer. Quando você morre, a lei não tem mais poder sobre você. Quando você morreu para o mundo, assim, se você morreu mesmo para Cristo, você não está na fornicação. Se você morreu mesmo para Cristo, você não está na masturbação. Se você morreu mesmo para Cristo, você não está no adultério. Você entendeu? Eu posso pregar, posso chicotear, mas não vai te machucar. Sabe por quê? Porque você já morreu. Não é mais você que vive, é Cristo que vive. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 5 novamente, que eu vou só abraçar os textos. A Denise está indo bem, viu, Denise? O pessoal falou que você lê muito bem mesmo, viu, Denise? Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 20. Denise, fazendo favor. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E se você parar para analisar, o novo mandamento, ele é mais pesado do que o Antigo Testamento. Porque no Evangelho relatado por João, eu vou só citar versículo 13, o capítulo 13, versículo 34. Ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim amar, igual eu disse assim, você daria a sua vida por mim? O seu tempo para mim? Você deixaria de ser arrogante por mim? Você deixaria de cometer pecado por mim? Às vezes não é julgar, amar as pessoas não é julgar, sabe? Mas sim você deixar de pecar e ser luz para essas pessoas. Se você para analisar aqui, no versículo 21 em diante, Jesus Cristo vai falar do perdão, que aquele que não perdoa, ele fica preso. Depois aqui ele vai falar sobre o adultério, mas ele vem com um rigor maior. Aquele que cobiçar uma mulher casada no seu coração, com ela já cometeu adultério. Isso no Antigo Testamento não tinha. Assim, no Novo Testamento ele fala assim, que devemos orar pela vida daqueles que nos perseguem. No Antigo Testamento não. Deus, vamos, mata esse cara aí, derruba ele aí. No Novo não, é você interceder. Se você não consegue interceder pela aquele que te persegue, ora para Deus. É falta de presença dele. É falta da presença dele. É falta da presença dele. Então, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 24. Eu estou finalizando já. Mateus capítulo 24. O versículo é o 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Fazendo coisas boas. E como você faz coisas boas? Você estando na videira, estando nele, estando na igreja, participando do corpo de Cristo, né? Cristo, ele te escolheu, você faz parte do corpo dele, você é membro, assim como eu também sou membro desse corpo. Assim você também é. Deus, ele quer te usar para o crescimento do corpo dele.
E no final a gente vai declarar, pela misericórdia de Deus, Deus nos fortalecendo. Igual Paulo, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Mas para isso, o que é guardar a fé? Não é estar apenas numa igreja não, meu irmão. Sabe, é você ser a igreja, é você ter uma identidade, sabe? Assim, é você não ser levado a qualquer doutrinas enganadoras. Sabe, você precisa conhecer Ele. Sabe, você precisa estar nele. Eu tenho pregado muito isso. Não fica procurando Cristo nas pessoas, que às vezes você não vai encontrar. Deixa as pessoas encontrar Cristo em você. Que é fácil, é mais fácil ela se transformar. Ela se transformar. Meus irmãos, como eu iniciei em Romanos capítulo 5, eu vou finalizar emendando com Romanos capítulo 6. Porque, se os irmãos perceberam, eu iniciei e falei as falas de Paulo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguns têm esse pensamento. Então, vou continuar pecando. Vou continuar pecando, porque onde que abundou o pecado, superabundou a graça. Tem pessoas que não entendem. Igual eu disse, eu citei lá do pecado de Adão. Desde aquele momento a graça só aumentou. Você vê que tudo que Deus fez ali foi para proteger os seus. E Ele continua fazendo isso para nos proteger. Agora Romanos capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: que diremos, pois? Permanecemos nós no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Eu falo, quantas pessoas estão no pecado? Sabe, naquele dia merecido vai para o inferno mesmo. Merecido, porque, sabe, que dia que é hoje, meus irmãos? Fala para mim. Que dia que é hoje? Hoje é um dia santo, sabe, da gente estar reunidos. Muitas pessoas faltam, sabe, não tem nenhum. Que amor é esse por Cristo? Que respeito é esse? Sabe, o dia que a gente está trazendo à memória o que Cristo fez nas nossas vidas. Sabe, as pessoas levam o evangelho de qualquer jeito. Mas eu falo, não sou eu que falo, é Deus que fala através da minha vida. Naquele dia, vão ver que não é de qualquer jeito, que devemos morrer mesmo. É bíblico isso aqui. Como a gente vai dar bons frutos se nós não estamos firmados na figueira? Amanhã eu vou trazer uma pregação que eu vou gravar. Gravação para os obreiros. Se você quiser vir, é muito importante também. Pode vir. Quiser trazer um guaranazinho, um bolinho. Tô brincando. Mas amanhã eu vou fazer uma pregação que não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos brincar com as coisas do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, no versículo 1: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Igual eu falo, meus irmãos, quando eu falo aqui, eu faço igual Pilatos: lavo minha mão. Se eu não falo, aí Deus me cobra. Mas se eu falo, lava minha mão. Você acha que Cristo perderia um culto desse? Fala para mim. Então, se Cristo vive no irmão, se o irmão também não pode perder culto. Se o Espírito Santo vive na vida do irmão, o irmão está buscando as coisas do alto. Está tendo problema aqui? Tá, todo mundo tem problema. Mas Deus, quanto você está buscando Ele continua sendo o mesmo, Ontem, hoje e será eternamente. Você vê o que Ele fez lá na vida dos nossos antepassados, quando Deus tirou, sabe, eles da escravidão. Deus foi para trás assim e começou a destruir ali os faraó, os levantes do diabo. Assim também é na sua vida. Como você quer sabedoria se você busca, sabe, você mesmo, não busca um conhecimento de Deus? Por isso que existe muito casamento destruído, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas cegas. Olha
Olha aqui, ó, no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você conhece crente que já está há 10 anos na igreja? E você fala assim: meu, tem certeza que você está aí na igreja mesmo? Você não mudou. Você continua arrogante. Você continua falando palavrão. Sabe, você continua chutando o balde. Sabe, se ira facinho. Tem certeza que você tem o Espírito Santo? Isso é sinal que, se você tem esses sintomas, o Espírito Santo está longe de você. Que você precisa buscar. Sabemos que nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabemos que nós somos propriedade de Deus através do Espírito Santo. Paulo, ele vai falar assim. Você vê que o Renato Russo até faz a canção: ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Estou cantando o Renato Russo aqui não, isso aqui é bíblico. 1 Coríntios capítulo 13. Sabe, não é dom. Não é dom que vai levar a gente para o céu, é o amor. Por isso que ele vai dizer, e muitos naquele dia vão me dizer: eu expulsei demônios, fiz prodígios eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em vão me adora. Muitos adoradores em vão me adoram. O coração está longe de mim. Longe de mim. Meus irmãos, reconhecemos mesmo que somos de Cristo através do amor. Sabe, através do amor. E o amor é quando você nega a si mesmo, sabe? Você tira o seu tempo ali agora para servir, para abençoar outras vidas. Isso é amor, sabe? Por isso que Jesus Cristo vai falar para os discípulos. Isso daqui, ó, no versículo 14, Mateus capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Eu vou aqui em Mateus capítulo 28, para mim estar finalizando, meus irmãos. Mateus capítulo 28. E volta em Romanos, hein? Por isso que Jesus Cristo falou isso aqui, ó. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Mas, igual eu disse aqui em Romanos, tem que haver essa mudança de vida. Tem muitas pessoas que é emoção. Sabe, uma vez um jovem chegou em mim, assim, foi no encontro com Deus. Chegou em mim e falou: pastor, eu fui no encontro com Deus, que tremendo. Ai, cara, falei: bênção, bênção. Ele mostrou a foto, ele assim de joelho, a cadeira aqui, aí tiraram aquela foto. Assim também é nas redes sociais. Muitas pessoas só, mas apenas emoção. Eu falei para ele assim, eu falei assim: olha, guerreiro, você só vai mostrar para mim que você teve um encontro com Deus mesmo através da sua atitude, da sua mudança de vida. Tirando isso, você só teve uma emoção. Se comoveu como se estivesse assistindo um filme romântico. Quem é que não se comove com um filme? Mas não houve conversão. Não houve conversão. Não houve conversão. E com Deus não se brinca. Ou você está nele, meu irmão, ou você crê mesmo na vinda dele, ou você está no mundo. Eu falo assim: não fica com o pé lá, um pé cá. Se decide. Se você quiser andar com Deus, luta, peça para ele misericórdia.
Começa a buscar, que Ele vai te libertando do pecado. Mas se você tem prazer no pecado ainda, se você comete pecado e não sente nenhum arrependimento, meu irmão, vai se mergulhar, vai ser feliz, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Versículo 11. Assim também vós considereis-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Da graça é isso, Deus te escolheu. Isso é graça. Foi você que escolheu Ele. Você não é merecedor da graça, Ele te escolheu. Você entendeu? No versículo 21. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Será que tem pessoas que têm vergonha do seu passado? Sabe? Será? Devemos ter vergonha, meus irmãos, sabe, da nossa velha criatura. Agora no versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Eu falo assim, ó, presta bem atenção. Você pode viver aqui os melhores prazeres, porque o pecado é gostoso ou não é, minha gente? É gostoso ou não é? Você não ter compromisso com nada, você entendeu? Você pecar, se prostituir, beber, curtir. Mas depois que morrer, é uma eternidade de sofrimento. Você vê que aquele rico, quando ele vai para o Hades, a história lá do Lázaro e do rico, ele tem sede. Se ele tem sede, ele tem fome. Ele tem fome, fica andando sem Deus. Fica sem se alimentar da palavra. Se ele tem sede, ele tem fome. Você consegue ficar um dia sem comer? Presta atenção aqui, ó, em mim, fazendo favor. Desliga o celular aí. Eu vou olhar o celular dizendo, ó, se ele está sentindo sede, ele vai sentir fome também. Mas entenda isso, você consegue ficar um dia sem comer? Sim ou não? 2 dias, 3 dias, um ano você consegue ficar sem comer? A irmã me olhou ali com uma cara assim, é essa cara mesmo que as pessoas elas vão assim, ó, ficar assim, ó, e vão ver outras pessoas com outra aparência. Você está parecendo um churrasquinho, viu? Você está parecendo um franguinho que eu via lá na... Ah, você está tão bonito. Ó, é comprovado mesmo, meus irmãos, que as pessoas vão ser canibais. Elas vão comer umas às outras, mas elas não vão morrer. Isso é comprovado mesmo. Por isso que ele fala, onde que o bicho não morre, o fogo nunca apaga. Onde quer choro e ranger de dente. Fica um ano sem comer. Você vê o avião que caiu, não sei que ano que foi aí, sabe, no negócio de gelo lá. Assim, tinha uns mortos lá. O que eles fizeram? Eles começaram a falar, meu, o cara morreu. Comeram, lembra dessa cena? William falou que ele morreria. Ele falou, não, eu não ia comer o irmão não, pastor. Eu falei assim, ó, guerreiro, se eu tivesse lá você, eu não ia morrer. Você entendeu?
Mas assim a gente fala, dá risada agora, meus irmãos, mas é sério isso que eu estou falando. Por isso que Cristo veio. Por isso que Cristo veio. Mas finalizar, meus irmãos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 8, perdão. Para finalizar, minha função é só fazer a igreja despertar. E aqui eu tenho falado assim, meus irmãos. Aqui eu falo, as pessoas vão ficar, aquelas que estão buscando o reino de Deus. Aquelas que estão buscando o reino de Deus e a justiça de Deus. Se não houver mudança, as pessoas não vão aguentar. Porque às vezes vão pensar, o pastor está mandando direitinha. Eu tenho que pregar o evangelho, não é direitinha, eu não posso. Eu prego arrependimento, eu prego as coisas do alto. E por exemplo, quando a pessoa não muda, sabe, ela não vai aguentar, ela vai procurar, sabe, aqueles que fazem massagem lá no pecado. Mas agora quando a pessoa, ela ouve a voz de Deus, ela vai largando ali o pecado. Ela vai largando, vai chegar uma hora que, sabe, não vai mais fazer efeito. Você entendeu? Não vai mais machucar. Não vai mais machucar. Porque nós estamos a gente está apresentando como obreiros aprovados do Senhor. Todos nós somos obreiros, né? Todos nós somos obreiros aqui da casa do Senhor. Eu falei Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Olha aqui o que vai dizer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele pertencemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu gosto desse texto aqui, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse templo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então as aflições desse tempo presente, eu não sei o que você tem passado, qual está sendo o seu deserto, qual está sendo ali a sua guerra, mas olha, não se compara com a glória que vai ser revelada para nós. Versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Eu tenho pregado ali, o Golias que foi levantado ali para colocar medo até mesmo o povo de Deus, né? Assim, cooperou para Davi ser rei. Então eu não sei o que você está passando, mas sei uma coisa, que isso só está cooperando para a sua vitória, né? Para o propósito que Deus tem na nossa vida. Versículo 31: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Eu vou só finalizar aqui. E quando eu falar a tribulação, quem for mesmo querer viver em Cristo vai falar assim, não, amém? Agora quem não quiser viver em Cristo fala, sim, a tribulação vai nos separar do amor de Cristo, amém? Mas quem for querer viver em Cristo fala assim, não, amém? Quem
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque que nos amou. Amém? Vamos aplaudir. Pode aplaudir, nossa. Amém, meus irmãos. Finalizei aqui. Amém. Então este é o significado da Santa Ceia, da Sexta-feira Santa. Amém, meus irmãos? Podem ficar de pé. Amém, glória a Deus.